Diálogo jogando conversa fora, parte 31. Tema: tanatofobia. Para dar início ao nosso diálogo, vamos vir aqui, viu? O que diz respeito o nosso grande Valdo Vieira. Vamos ver a definição dele. Valdo Vieira. Segundo Valdo, a tanatofobia é o medo patológico ou a aversão em relação a algum processo referente à morte biológica ou primeira de soma, alimentado pela consciência homem ou mulher, normalmente portadora de existência intrafísica trancada e ou inexpressiva, ou pela consciência na condição de parapsicose pós-dessomática. Olha bem, viu? Interessante que não só a consciência intrafísica, também se estende a consciência, a consciência extrafísica ou desencarnada. Isso. É interessante, né? Porque lá, o que ocorre? A pessoa morre, né? E fica pensando e tem medo da morte lá mesmo, morte. Acho que não morreu. É como dizer o grande Dalai Lama, né? As pessoas nascem com medo de morrer, morrem com medo de viver, e o que acaba sempre nos afetando é esse terrível mal que chamamos de medo. Nós devemos deixar sempre de lado essa questão de medo e crer em Deus acima de tudo, como disse Jesus, creio somente, né? E crendo a gente vê que Deus tem tudo certinho, não há o que opor, né, aos planos, aos conhecimentos que tudo que a lei da natureza nos passa, é tudo certo. E lembrando que já morremos milhares de vezes, e se temos medo é porque ainda desconhecemos, porque o homem teme o desconhecido. Exatamente. E aqui também, Valdo, diz respeito a consciências trancadas, porque são pessoas que não procuram evoluir, não procuram acessar conhecimentos. Isso. Não tem abertismo, então realmente também ocorre. Muitas vezes a gente chama de aquelas pessoas que elas estão com um tapa-olho, a gente usa essa expressão porque ela fica bitolada naquilo que ela conhece, né? Bem lembrado. E as suas religiões também impõem uma forma de conhecimento e elas acham que aquilo é o certo e que não tem mais necessidade de ampliar os conhecimentos. E ele fala também, né, o medo da primeira morte, né? Então, só para clarear um pouquinho, vamos falar sobre isso. Inclusive eu marquei aqui um estudo que eu fiz a respeito da holossomática, ou seja, então, holossoma, todos os corpos, né? Soma, corpo, são 4. Corpo físico, o soma, corpo de carne, nosso corpo físico. O corpo energético, que é o holochakra, ou seja, corpo etérico, para o espiritismo. Né? O corpo psicossomático, psicossoma, corpo emocional. No caso do espiritismo seria perispírito. Não é isso? E o corpo mental, o mental soma. O corpo tem a ver com a razão, certo? O psicossoma com o astral. Então o que é o psicossoma? É o corpo das emoções. Não é isso? Então o soma. O que seria o soma? Veículo mais denso, possui sensações físicas, visão, audição, tato, paladar, olfato. Coordenador, cérebro físico, veículo que marcha, anda. Descartado na primeira morte, ou morte comum, com a ruptura do cordão de prata, laço semimaterial que liga o psicossoma ao soma. Então a pessoa deve achar estranha, a pessoa que não
sabe, não conhece, Uhum. que está ainda entrando na vereda, está entrando aí no primeiro conhecimento, pode até não entender. Primeira morte. Por que diz primeira morte? Porque a morte do corpo físico, né? É você sair desse denso, desse grosso que nós temos. E a gente já citou aqui até algumas vezes, né? Nós somos como a preparação ou a fabricação do vinho ou da própria cachaça. A gente tem que tirar os nossos bagaços mais densos, mais pesados, para a gente até alçar voo, digamos assim, né? E gradualmente a gente vai se purificando, vai se livrando dos pesos que nos impedem de levantar voo, digamos assim. Então seria lá, o soma vai interagir olha bem, região de manifestação, seria lá região matéria, energia, mundo intrafísico, terceira dimensão, certo? Aí vem o holochakra, certo? Né? No holochakra devem ser considerados a aura humana, chakras, vórtices, milhares de lares, pequenos canais de circulação de energia, meridianos da acupuntura. Observação: o holochakra não porta consciência. Entre o soma e o holochakra há total interdependência, estreita solidariedade. Descartado na segunda morte, condensador. Então, o que é o holochakra? Ele é descartado na segunda morte. Então a pessoa vai morrer bem, viu? Ele vai ser descartado, vai morrer pela segunda vez. Então a segunda morte, né? Certo? Seria o descarte do holochakra. A Diminer está para o holochakra, assim como o ar está para o corpo físico. Temos ainda o psicossoma, certo? Que seria lá o perispírito. É isso? Só que a pessoa descarta o corpo físico, logicamente vai ficar, ou seja, o psicossoma, né? Vai ficar. Né? Pois é, e o psicossoma, lembrando que a pessoa vai, o psicossoma, conhecido na Conscienciologia, ou o perispírito, conhecido no Espiritismo, né? Ou o corpo do fantasma após a morte, digamos assim, para simplificar para as pessoas, né? E até esse corpo, ele tem uma depuração. E então, quer dizer, até ele tem que ir livrando dos seus mais grossos também. Interessante. E o psicossoma é o corpo das emoções. Então, interessante é ele, no fim, ele morrer também, seria a terceira morte, morrer o psicossoma, em psicossoma. E passar por mental soma, certo? Aí ele estaria bastante evoluído. Portanto, psicossoma, veículo objetivo mais sutil, também chamado de corpo emocional, certo? Corpo astral, fantasma, etc. Igual você disse agora há pouco. É um modelo organizador biológico pré-existente em relação ao corpo físico, réplica sutil deste corpo, leve, maleável, que volita, voa, e atua no plano extrafísico, crosta a crosta, e nos planos extrafísicos, distantes da crosta planetária. Também possui chakras, luminosidade, aura, peso. Olha o peso dele, 1/1000 do correspondente ao peso do corpo físico, 1/1000. Entende? E tem a parte então material. Você não entende? Tem a parte material, justamente essa parte material que vai acionar, né, do corpo físico ao, né, que vai lá ligar esse cordão de prata. É material, né? Possui volume, massa e densidade. É o condensador de energia cósmica da consciência. Seu grau de densidade delimita o raio de ação extrafísica do livre-arbítrio consciencial, descartado apenas uma vez na terceira morte, quando a consciência passa para a condição de consciência livre e não precisa mais voltar à condição física. Permite acesso à memória integral. Coordenador do paracérebro, do psicossoma. É o corpo usado na projeção da consciência. É bom que a gente fale sobre mental soma também para falar, já falamos do psicossoma, então é bom que se fale também do mental soma para explicar aquela parte, lá para ficar mais ou menos esclarecido, né? Mental soma, veículo de manifestação da consciência.
Quando essa consciência atua isoladamente, sem o soma, o holochakra é a forma humanoide do psicossoma. Tem como sede o paracérebro do psicossoma, a região de manifestação, região do mentor mental, certo? Organizado. Plano das ideias em bloco, linguagem nativa, o consciência. Quando a pessoa chegar a descartar o do psicossoma, logicamente, né, ele nem vai se tornar só consciência livre, nem vai precisar encarnar mais. Não é isso? Chegando à conclusão nossa, o essencial seria perder até o terceiro corpo, né? Morrer bem, aí seria morrer otimamente, né? Exatamente.